Brasil. Eu tenho amigos espalhados pelo mundo todo, amigos de infância que vivem na Austrália, na Holanda, na Alemanha, na Dinamarca, em Portugal, nos Estados Unidos, e nós estamos em contato constantemente. Eu estou em contato, procuro eles para saber como é que eles estão, primeiramente de saúde, né? Se a família está protegida, se eles estão trabalhando de casa, como é que são, e depois, em segundo momento, tentar entender quais as medidas de restrição que esses países estão adotando, né? Para tentar achar um norte na questão. Porque, repito, e vocês estão vivendo no Brasil, aí eu tenho acompanhado, as informações são contraditórias muitas vezes, né? E aí fake news adoidado. O que eu acho é que a gente tem que manter a atenção em pessoas que são competentes no sentido em italiano quer dizer que tenha competência para falar daquilo. Virólogos, infectólogos, médicos que trabalham em UTI, entendeu? Para a gente saber justamente o que está acontecendo, como vem o contágio e que medidas de prevenção nós devemos adotar, tá? Daniel, deixa eu te perguntar. Oi. Quando que os italianos realmente entenderam que momento foi esse, que foi a virada de chave, que todos os italianos foram para dentro de casa? Se pudesse contar mais ou menos faz quanto tempo? Faz 15 dias? É isso, mais ou menos? E como é que foi isso? Se tu pudesse noticiar isso para a gente. Não. Eu tenho a sensação que eles entenderam quando nos últimos dias, se eu não me engano, foi sábado ou sexta-feira, nós tocamos 793 mortos em todo o território italiano em apenas um dia, em apenas 24 horas. E a partir daí, o governo adotou medidas mais restritivas de contato social, justamente porque as pessoas não estavam respeitando. Foi deixado assim, tu pode sair de casa para ir fazer compras, para ir trabalhar ou em necessidades de saúde, né? Ou fazer compras no supermercado e farmácia. Só que as pessoas saíam para ir passear com o cachorrinho, beleza? O cachorro tem as suas necessidades fisiológicas, mas as pessoas passeavam por 1 hora com o cachorro, entendeu? Caminhavam quilômetros com o cachorro e não iam simplesmente no jardim, no condomínio, embaixo de casa, para que o cachorro fizesse as suas necessidades. As pessoas continuavam, não, eu tenho que manter minha boa forma, eu tenho que continuar fazendo o meu jogging. Então, iam correr no parque. As pessoas, há 2 semanas atrás, exatamente 2 semanas atrás, ainda não existiam as restrições em relação aos locais noturnos, digamos assim, em geral. E as pessoas foram dançar até de manhã e tal. E o auge daquelas 2 semanas atrás, justamente 2 finais de semana atrás, chegou justamente depois de 10, 15 dias praticamente, entendeu? Nós tivemos uma crescente na semana passada de mortos, onde a gente passava de 400 mortos nas últimas 24 horas a 600, atingimos 790 e a partir de ontem começou a ter uma redução. Voltamos a 600, hoje parece que me foi 600 também, eu nem fico olhando muito esses números porque realmente às vezes deixa a pessoa um pouco ansiosa, entendeu? Então, o italiano, acredito, respondendo a sua pergunta, só se deu conta quando o número de mortos realmente começou. É aquela coisa, quando a tempestade começou a chegar na porta dele, entendeu? Quando a água começou a bater no pescoço. E, infelizmente, felizmente, o governo tomou medidas mais drásticas para tentar reverter essa curva, né? Para tentar... Então, deixa eu te perguntar, tu acha que o governo mesmo enxergava isso como apenas uma gripezinha, como o pessoal, às vezes, aqui no Brasil vem encarando, e até certos políticos acabam encarando isso? Isso tu via isso acontecer? Era esse pensamento também das pessoas aí? O que você poderia dizer para nós? Sim. No final de janeiro, quando nós voltamos do Brasil de férias, já tinha os casos e todo mundo foi eu falando com amigos, e repito, amigos espalhados pelo mundo e amigos aqui na Itália, no ambiente de trabalho. Não, mas isso aí vai ser
só mais uma gripezinha daquelas, como a SARS, como a MERS, como isso, como aquilo, a H1N1, que matou poucas pessoas e tal, a gente conseguiu combater. E vários médicos, virólogos e assim como eu vi acontecer no Brasil, falavam a mesma coisa. Não, uma simples gripe. O pessoal, porque é um vírus novo, tá? O pessoal não tem conhecimento do poderio que é esse de infecção, alto nível de contágio desse vírus. Então, realmente, a mesma situação que eu vi acontecer no Brasil, aqui na Itália aconteceu também. E aconteceu quando a Itália foi atingida a partir ali daquelas últimas semanas de fevereiro, a mesma coisa falavam os franceses, a mesma coisa falavam os alemães, a mesma coisa falavam os ingleses. Os ingleses queriam adotar a imunidade de grupo, entendeu? Deixar todo mundo se contaminar para criar uma imunidade. Agora parece que o governo inglês já voltou atrás. Então, eu vi as mesmas cenas que eu via na Itália no final do mês de janeiro, no início do mês de fevereiro, eu vi acontecer em vários outros países. É incrível isso, entendeu? Daniel, Ai, desculpa, pode seguir já. Não, na verdade, tem uma pergunta para ti aqui. O que você vê dessa situação, por exemplo, como é que está... Então, o que o comércio, o que os serviços, como é que está acontecendo? Paralisaram, entraram em férias, ou está tendo todo mundo adaptando para fazer alguma coisa online? Como é que está esse cenário para a gente entender um pouco agora? Ou no decorrer, né, do crescimento da crise? Então, as empresas que já tinham a modalidade que eles chamam muito de smart working, né, ou home office, né? As empresas que já tinham essa modalidade para os funcionários que poderiam trabalhar, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente tem um dia por semana que nós podemos trabalhar de casa. Então, já estavam preparados para deslocar o funcionário para dentro das suas casas. É uma empresa que tem 2.600 funcionários a nível nacional, estão todos trabalhando de casa, tá? Várias outras empresas tiveram que correr para se adaptar, conseguiram fazer. Outras, que são indústrias, tiveram que fechar, porque uma das últimas ordinança em italiano do governo foi justamente fechar a partir de hoje, a partir do dia 25, mais atividades produtivas, metalmecânica, e elencaram, fizeram um elenco, é um elenco longo, tá? De 80 atividades que podem continuar abertas. Então, se a gente começar a raciocinar, é um trabalho tão meticuloso, porque tu vai analisar, olha só o caso, o exemplo, tá? Eu vi um depoimento de um empresário que ele produz cola, ele diz, a minha atividade não é essencial. Só que um dos grandes clientes dele é uma indústria farmacêutica. Para fazer o quê? Para fazer esparadrapo, fazer band-aid, fazer a cola que vem utilizada no esparadrapo, é ele que produz, entendeu? Então, o governo teve que fazer um mapeamento das principais linhas de insumos necessárias para essas atividades essenciais, eles chamam de atividades essenciais, que é indústria alimentar, indústria farmacêutica, para poder classificar, imagina isso, em um final de semana de trabalho exaustivo, e poder decretar isso no decreto do presidente do conselho, para poder deixar essas empresas abertas, trabalhando. E tudo que não faz parte disso, fechar. Por exemplo, uma empresa que faz manutenção de aparelhos hospitalares tem que continuar aberta, entendeu? Claro. Isso é quase lógico, mas eu demonstrei antes num exemplo mais drástico, né, de pequenos insumos que são necessários para a indústria farmacêutica ou para a indústria alimentícia, né, para manter o abastecimento nas cidades, para que as pessoas não entrem em pânico, né, geral, porque no momento que tiver esse problema se tivesse um problema de abastecimento de comida, seria realmente um caos total, né? Daniel, e deixa eu te perguntar, com relação a essas empresas, né? As 80, digamos que, modalidades de comércio, né? Que pode se manter aberto. Foi adotado algum tipo de regulamentação trabalhista para eles? Não, continuam as mesmas relações. Aí a gente está entrando num detalhe agora, porque são tantas áreas, a gente não se dá conta, né?
quantos serviços a gente tem numa cidade grande como Milão, ou como pode ser qualquer outra cidade grande do mundo. Quando a gente começa a entrar no detalhe, a gente começa a descobrir tanta coisa, né? Uhum. Imagina, o comércio, tá? Tem uma grande rede de cadeias aqui de underwear, né? Que são 1.500 lojas espalhadas pela Itália. Eles fecharam todas as lojas. Como é que fica como é que ficam esses trabalhadores? Por exemplo, a minha esposa trabalha no ramo do turismo, tá? É um restaurante que tem mais de 400 funcionários. É uma rede de restaurante. Eles fecharam porque tiveram que fechar, porque não é uma atividade essencial. Como é que fica a relação trabalhista? O que as empresas estão fazendo? Inicialmente, eles estão descontando das férias dos funcionários e depois eles vão aderir aos planos de subsídio do governo para que o governo comece a pagar esses funcionários pelo tempo que eles estiverem ausentes do trabalho, entendeu? Até o momento que a atividade não puder, a atividade comercial não puder abrir, esses funcionários vão ter que ser pagos por alguém, porque eles têm um contrato de trabalho, eles têm um vínculo empregatício. Então, é o governo que vai ter que entrar com subsídios e para manter toda essa relação trabalhista, entendeu? E aí tem muita gente que trabalha na informalidade. Sim. E essas pessoas não têm garantia nenhuma, entendeu? Não tem garantia nenhuma. Daniel, e incentivos que o governo já se manifestou para as pessoas, né? Os incentivos e subsídios, tanto para os empregados como para os empregadores e para essas pessoas que trabalham informais. Quais são esses incentivos? Ou que tipo de regulamentação foi decretada pelo governo? Então, o principal decreto para as pessoas, empresas, as pessoas que têm vínculo empregatício são dois. Depende da situação. Se tu tem um filho em casa de até 12 anos, tu pode fazer uma licença de maternidade, licença parental, eles chamam. Licença porque tu tem um parente que não pode, por exemplo, a criança não pode ir para a escola, tu tem que acompanhar ela porque ela continua estudando. As escolas estão mandando tarefas e deveres para que eles continuem mantendo o ano letivo, eles têm essa esperança de continuar através da tecnologia, concluir o ano letivo, que aqui se conclui em junho. Uhum. Então, eles criaram esse tipo de licença de 15 dias com uma remuneração equivalente a 50% do salário. Tá? Uma outra licença que é mais abrangente é uma espécie de... A tradução em português seria a caixa integração. A pessoa vem colocado nesse plano de subsídio que se chama Cassa Integrazione, em italiano, e ele recebe o equivalente a 80% do salário. Esse mecanismo de caixa integração, eu faço a tradução literal do italiano para o português, ele já foi utilizado, esse mecanismo, na crise de 2008 e também na crise de 2010. Uhum. E para que vocês tenham ideia, pessoas que naquele período, há 12 anos atrás, há 10 anos atrás, foram em caixa integração, chegaram à aposentadoria através da caixa integração, porque de repente a empresa lá em 2010 quebrou, entendeu? Quebrou pela crise financiária, pela crise de 2008, e a pessoa não pôde ser mais reincorporada nas suas atividades, porque simplesmente a empresa não existia mais. Então, esse é um outro mecanismo que eles estão adotando, e inclusive muitas empresas agora estão organizando, né, a parte administrativa para aderir a esse plano. Mas o pessoal da informalidade não é contemplado em nenhuma área. Né? Simplesmente eles não existem para a economia. Né? É engraçado você falar isso, que a gente teve agora uma medida provisória, né, de ontem, acho que foi, não sei nem se já foi publicada, eu sei que foi editada ontem, com algumas mudanças na nossa legislação trabalhista para permitir maior flexibilidade, né? É interessante, eu não sei se você quer fazer alguma pergunta, isso, mas eu queria já entrar, porque assim, eu vi esses dias você falando o que
nesse momento, independente de poder público ajudar, assim, como é que está essa interação? Eu via você fazendo até um escambo aí, Daniel, de vinho com ovos. Conta pra gente quais as iniciativas, assim, do pessoal em casa mesmo, quando faltam produtos, Sim, né? sim. Milão é uma cidade, é uma metrópole. Então, quem vive em metrópole sabe que existe muita indiferença entre as pessoas, né? Parece que as pessoas têm medo. Eu acredito que um tipo de espírito como esse que eu vou tentar descrever agora esteja acontecendo de forma mais intensa nas pequenas cidades italianas, nas pequenas comunidades, né? A Itália, como divisão administrativa, é caracterizada por pequenas cidades, com populações pequenas, tá? Mas no nosso pequeno aqui condomínio onde a gente vive em Milão, nós temos vários amigos, né, italianos, um é finlandês, um é espanhol, a minha vizinha é portuguesa, o marido dela é do sul da Itália, e a gente tem o telefone do outro e tal, o WhatsApp e tal, e a gente se fala. Como é que vocês estão? Porque eu tenho vizinhos idosos, tudo bem? Como é que está o neto? Como é que está a família? Não, está todo mundo bem, de saúde e tal. E a partir daí começam algumas questões, né? Outro dia me liga um vizinho que trabalha, inclusive, em gestão de crises numa empresa multinacional italiana, e ele me ligou: Daniel, tu tá em casa? Eu, sim, eu tô em casa, né? Onde é que tu acha que eu ia estar? Cara, chegou aqui as minhas compras, chegaram as minhas compras do supermercado e eu tô ainda trabalhando, tô envolvido, porque ele está justamente dentro da crise, porque ele tem que organizar a questão da crise da empresa, pessoas que moram pelo mundo, pela empresa e tal. Tu me dá uma ajuda aqui para carregar as compras para cima? Eu, não, beleza, tô descendo aí. Corri um certo risco, entendeu? Mas desci lá, peguei as sacolas plásticas, levei até dentro da casa dele, longe dele, tipo, um subiu em cada elevador e tal, para evitar contato. Botei as sacolas lá, dei um tchau para ele, voltei para casa, lava a mão, tira a roupa que eu fui para a rua e toma os maiores cuidados, entendeu? E o mais emblemático e curioso foi um amigo, eles têm filhos gêmeos da mesma idade da minha filha. Um dia ele me liga, ele escreve para minha esposa: vocês teriam por acaso meia dúzia de ovos para doar para nós e tal, porque as nossas compras vão chegar somente daqui a 2 dias. E a minha esposa disse: claro, né, meu, passa aí quando quiser, tá? Eu aviso quando eu passar. Ele avisou 5 minutos antes, tô subindo aí para pegar e tal. Ele chegou, eu cheguei, bom, os ovos estão aqui, né, já com a porta e tal, entreguei na mão dele, ele a 2 metros de mim, e na outra mão ele esticou uma garrafa de vinho, né, meu? E eu falei: tá, mas por que esse vinho? Eu não te pedi vinho. Ele: não, é uma forma de agradecimento e tal pela disponibilidade de vocês, afinal de contas eu sei que vocês fazem as compras online e que está difícil de conseguir, e vocês estão, de certa forma, fornecendo um pouco de alimento para nós aqui, porque a gente não tem esse alimento no momento, né? Então foi um momento interessante, até eu fiz uns stories no Instagram, a gente fala em modo brincalhão e tal, mas foi um momento tocante, entendeu? Porque nesse momento que a gente está vivendo aqui, e agora eu quero sair um pouco das questões do racional, realmente a gente se emociona com alguns gestos, entendeu? E ele sabe que eu sou um apaixonado de vinho, então ele tentou me agradar, entendeu? Trazendo um presente e fazendo esse escambo, no fim, né, meu? Uma experiência. E ele falou o seguinte: ó, esses ovos eu vou utilizar hoje à noite para fazer a comida para nós, para os meninos. Eu quero fazer uma frittata. Frittata é tipo um omelete, tá? Em italiano. E eu quero só uma coisa tua, que tu te comprometa a beber esse vinho hoje à noite no momento da janta. E aí vai ser como se a gente tivesse ligado energeticamente, porque eu te trouxe esse vinho e tu me desse esses ovos que a gente... uma coisa... Eu estou até arrepiado agora, galera. Legal. Legal. Uma coisa muito legal, entendeu? Porque começa a aflorar esses sentimentos de solidariedade que, de repente, nesse mundo frenético que a gente vive, estavam um pouco, digamos assim, desbotados, né? Perdidos, esquecidos, abandonados, né? Sem valor, o verdadeiro valor deles, digamos assim.
Eu até fiz uns stories no domingo, Daniel. Quando você fez os teus, eu fiquei... Aí tu acabou, acho que tu até gravou, a gente conversou um pouquinho, né? Eu fiquei bem focada também e senti, assim, uma energia tão positiva desse resgate. E é de um resgate que aí eu acabo falando nos meus stories no domingo, eu acabei falando porque eu dei aula de direito empresarial por 7 anos, tanto na administração, ciências contábeis, direito, e eu sempre iniciava as minhas aulas resgatando todo o início do comércio. Quem foi meu aluno sabe disso. E eu falava muito sobre o escambo. E o escambo não só no sentido de, eu estou precisando disso e o outro está precisando, um precisando do A, o outro precisando do B, e eles trocando. Não só isso. Mas justamente da forma com que você está falando agora, que você não estava nem pedindo algo em troca. A moeda de valor que ele buscou te oferecer foi algo que ele sabia que ia tocar o teu coração, que era uma forma de agradecer realmente, de presentear. Então, é aquele escambo da mais alta expertise, eu diria, né? Aquele escambo da melhor forma de ser. E fica aí praticamente uma reflexão, e aí eu acabei falando nos meus stories, de que a gente não sabe o que vai ser o comércio daqui a um tempo, a gente não sabe quanto tempo as coisas ainda vão durar, a gente não sabe quando o comércio, o mercado aqui de Florianópolis, da frente da minha casa, vai ter alguma coisa ou não. Então, nesses momentos que você vivenciou essa solidariedade, essa empatia, né? Não ser só solidário, mas a empatia de saber que, poxa, ele está tirando da casa dele meia dúzia de ovos, eu quero entregar algo que eu sei que para ele vai ser bacana, que eu sei que ele gosta, que eu sei que ele admira, que eu tenho aqui, por que eu não vou entregar? E te dar de presente e pedir para você beber junto, beber na hora que ele estava comendo a fritada. Então, assim, para mim, o sentimento de humanismo, de humanidade, é um resgate do ser humano sendo ser humano, pensando no outro, né? Vivendo um pouquinho o amor, o sentimento do amor, eu quero que tu seja feliz, que tu fique feliz. Então, assim, eu achei tão bonito isso, por isso que a gente pediu até para tu contar essa história, porque é algo que tem que ser viralizado, que as pessoas pensem assim, né? Exatamente, concordo plenamente. Eu acho que é a base de tudo, entendeu? Até num bate-papo que nós tivemos outro dia, eu falei que eu acredito que a partir dessa experiência que o mundo está vivendo, teremos aí uma pequena revolução de aspecto filosófico e um resgate forte de certos valores como este que tu acabaste de descrever. Eu espero que aconteça realmente. Eu tenho tido nos últimos 2, 3 dias uma vontade de sair de casa e abraçar os amigos que eu encontrava cada dia. Eu ia falar isso. Essa é uma outra sensação. Eu sei que vocês começaram há uma semana no Brasil a fazer o isolamento, né? Eu gosto de usar a palavra isolamento, me parece menos pesada do que quarentena, até porque quarentena quer dizer alguém que está doente, né? Um isolamento social, tá? Nós estamos na quinta semana, sexta-feira eu vou fechar a quinta semana de isolamento social. E realmente começa a dar saudade das pessoas, da saudade de ouvir as pessoas. Eu tenho escrito para os amigos aqui, porque no bairro que eu moro, em Milão, tem um pub onde tem esse grupo de amigos que a gente bate papo cada dia, se encontra ali às 6 da tarde para tomar uma cerveja e contar como é que foi o dia de cada um, as notícias do mundo. Pessoas de realidades completamente diferentes. Um é funcionário público, o outro é empreendedor, o outro é fotógrafo, o outro dirige ambulância. Então, cada um traz um pouco da sua experiência. E isso, cara, com isolamento, meu Deus, cara, como faz falta, cara. Então, eu queria que a galera, no início, para mim, era uma coisa legal, tá ligado? Pô, tô trabalhando de casa, não tenho que pegar o metrô, eu não tenho que correr para pegar o metrô, correr para pegar o tram, o bonde aqui, né? Não tem bonde. Eu não tenho que chegar no horário na empresa. Eu acordo de manhã, ligo o computador, tranquilo, posso trabalhar de pijama, vou escovar o dente a hora que eu quiser, esse tipo de coisa, entendeu? Só que depois tu te dá conta que tu tá fazendo aquilo, mas não porque é uma opção tua, tu tá sendo forçado a fazer aquilo, entendeu? E aí começa, de certa forma, a pesar na cabeça, e aí tu tem que parar e refletir. Cara,
e analisar a tua realidade social. Nós não estamos passando nenhuma dificuldade, entendeu? Nós temos o nosso trabalho, nós estamos trabalhando, as pessoas que estão comigo estão bem, temos comida e temos que, dentro do possível, ajudar os outros. Eu estava falando para minha esposa ontem à noite, passando que sábado e domingo, daí não trabalho, eu fico mais com elas e tal, compartilhando, brincando com a Júlia. Imagina, a Júlia é 3 anos, quem tem filho pequeno sabe a energia que é 3 anos. Então, a gente está inventando tudo que é brincadeira analógica para ela, senão, sabem, fica grudada no celular e tal. E eu estava conversando com a minha esposa, que se chama Daniela, mesmo nome. Dani, eu falei, cara, que vontade de sair e ajudar alguém, tá ligado? Que vontade de sair, mas não posso sair, tá ligado? Sair, ajudar alguém, tá precisando de alguma coisa, tá surgindo esse espírito de fraternidade muito forte, assim, de vontade de trabalhar até com voluntariado, que é um outro aspecto que na Itália é muito forte, as pessoas têm muito disso, voluntariado. Mas, enfim, se a gente conseguir passar esse espírito de voluntariado, de fraternidade neste momento, de forma interna na nossa família, sendo bom ouvinte, de repente tentando melhorar alguns aspectos nas relações familiares que para nós eram tidos como pesados, dificultosos. Vamos trabalhar esse aspecto, entendeu? Eu acho que serve também para isso. Em italiano tem um ditado que eu gosto muito, fare dalla necessità una virtù, fazer da necessidade uma virtude. Então, nesse momento de necessidade, vamos nos dedicar uns aos outros dentro de casa e vamos estar disponíveis também, dentro do possível, às pessoas que estão nos pedindo ajuda, como aconteceu com esse amigo. Ele não ia morrer de fome, entendeu? Mas ele pediu 6 ovos porque ele gostaria de fazer um prato diferenciado e tal. Mas por que não, cara? Por que não, entendeu? É uma amizade, é uma pessoa que está pedindo, não tá uma coisa realmente, pequenos gestos que podem nos transformar em pessoas melhores. Eu acredito isso. E espero que a esperança é que esses pequenos gestos, esse novo modo de enfrentar as coisas sejam cristalizados dentro das pessoas e sejam um modus operandi contínuo para o futuro, entendeu? Cuidar dos outros e cuidando dos outros, nós estamos cuidando de nós, entendeu? Porque nós estamos melhorando, de certa forma, todo o plano social. É uma reflexão que eu que eu faço e eu tenho pensado muito nisso. E agora nós estamos sendo forçados a fazer isso. Exato. Não é uma coisa voluntária. Exato. Mas é engraçado que esse isolamento social... Tá bom o microfone aí? É um isolamento social que acaba gerando mais conexões, né? Conexões reais com as pessoas. Eu faço ideia quando você fala que já está 5 semanas. Em uma semana a gente já está meio assim aqui. Porque já está todo mundo se ligando, conversando, né? Já gera essa vontade de estar sabendo um pouco mais sobre os outros. E a gente estava conversando muito, eu e a Ricci, até dando um spoiler aqui, mas hoje de tarde nós temos uma reunião debatendo, né, algumas coisas, que a gente está escrevendo aqui um material, e a gente fala muito sobre a resolução de conflito, que é justamente isso, né? Se falou muito da 4ª Revolução Industrial, que era incluir a tecnologia, que já está sendo feita e agora com certeza vai bombar mais ainda, depois de toda essa situação que precisa do online, né? Mas agora é voltar para as coisas, aquilo que nos humaniza, né? E por isso que a gente que já trabalha com negociação, com mediação, com resolução de conflito, focado mais no que o homem no centro, né? Nas questões de empatia, de negociação assistida, do empoderamento, da autorresponsabilidade, eu tenho certeza, eu tenho convicção que tudo isso que a gente está passando vai gerar ainda mais vontade, né? É o que a gente chama aqui de advocacia e resolução de conflito 5.0, que vai além da comunicação, né, Ricci? Passa para aquela questão de você centralizar no homem. A gente passou a tarde hoje debatendo sobre isso, e no quanto esse momento que a gente está vivendo vai acelerar isso, né? A gente, inclusive, está escrevendo um paper, né, já que um artigo que nos foi pedido,
que é justamente dessa advocacia 5.0, onde o homem é o centro de tudo. E de acordo com a crise, né? Essa crise que está por vir, de uma envergadura assim, imprescindível, digamos que imprevisível, né? Nós não temos como saber como sair disso, senão focando cada um, né? Justamente em poder auxiliar o outro, em ter essa conexão como seres humanos, em notar que a ação de cada um reflete na do outro. Então, é muito o foco de sair, não sair um pouco da visão da tecnologia, mas ver o homem no centro. E ele sendo o centro, ele tendo domínio sobre todas as coisas. E isso não querendo nem citar questões bíblicas, mas já citando, né? A própria Bíblia sempre diz que o homem tem o domínio sobre todas as coisas. Isso está em Gênesis, né? Então, assim, é muito o resgate do homem sendo aquele que ele foi criado para ser. Seja você crente ou não crente, de qualquer forma, a revolução, né, 5.0, ela chega dessa forma, impondo com que nós venhamos nos conhecer melhor através justamente do isolamento social. Venhamos a conhecer melhor o nosso próximo, o nosso amigo, a nossa própria família, os nossos clientes, que nós venhamos a pensar mais em como auxiliar o outro e como resolver os conflitos das pessoas, reconhecendo que nós somos pessoas especiais, que nós somos seres humanos e que a gente depende um do outro e que a empatia é necessária. E é somente por meio da empatia que a resolução de conflitos vai alcançar o nível que ela precisa alcançar, né? Que é um nível de tentar resolver tudo de forma consensual, primeiramente, de tentar, obviamente, que se não conseguir, você vai para o judiciário, mas é tentar buscar um resgate de paz mesmo. Chega de guerra, né? Eu acredito que, assim, é a terra, é a natureza gritando, chega de guerra. É para nós acordarmos, para nós notarmos que nós não precisamos disso, que a gente pode tentar resolver. E a crise que está por vir, pelo que eu li hoje, eu li os jornais da Suécia, eu li da Dinamarca, eu li do Reino Unido, eu li da França, todos unânimes, né? E todos esses governos assumindo responsabilidades e subsídios e auxílios aos seus cidadãos para que eles possam reagir, né? E possam voltar a ter ânimo de vida, porque a gente precisa disso, né? Então, assim, a nossa MP, até agora, voltando ao que a Jaque falou ali, fugindo um pouco da ideia da Revolução 5.0, mas não deixa de ser um pouquinho, a nossa MP do nosso governo, que já acabou até revogando alguns artigos aí que eram muito controversos, né? Buscava exatamente o oposto, né? Então, ia na contramão do que todo mundo está tentando fazer, que é um auxiliar o outro, é o próprio governo tentando assistir, né? O governo vai ter que auxiliar, não vai ter como. E o governo não dá conta de tudo, gente. Nós precisaremos um auxiliar aos outros. Então, ali quando a gente fala de resolução de conflito, não é só como trabalho, é você auxiliar o teu próximo a resolver o conflito no dia a dia, o teu vizinho, o teu amigo, é você dentro de casa, né? Enfim, eu acho que é um momento de muita reflexão e que pode nos trazer, nos tornar pessoas muito melhores. E nós estaremos vivendo, eu penso, que depois de passar dessa crise, num mundo bem melhor. Eu fielmente acredito nisso. Daniel, o que tu pensa? Eu concordo plenamente e olha como nós estamos sendo colocados à prova com toda a tecnologia que nós temos hoje e sempre se discutiu, né, o uso incorreto da tecnologia, né? Agora nós temos a única forma de nos comunicarmos é através da tecnologia. E estamos todos sendo colocados contra a parede por um vírus, uma coisa invisível, com um alto poder de contaminação e altamente tem um percentual baixo, digamos, de letalidade, mas muito contagioso. Então, ele vai matar muita gente, e como já está acontecendo. Então, olha só como pode despertar esse aspecto, né, do uso da tecnologia para o bem e em contrapartida ao uso incorreto da tecnologia. Tem muita gente lançando fake news, a gente sabe, mas a galera já se deu conta, tá ligado? Do que é verdadeiro, o que não é verdadeiro. O próprio... Na minha cidade natal, que é em Santa Catarina, tem pessoas jovens que estão se disponibilizando, e provavelmente vocês já viram casos parecidos,
a fazer as compras aos idosos. Os idosos Sim, ficam em sim. casa. Me passa a tua lista de compras. Olha, eu chego na tua casa, tu deixa a lista de compras grudada na porta. Eu nem entro na tua casa, eu pego a lista de compras e te entrego, toco a campainha e tu vai encontrar a sacola do supermercado ali, entendeu? Tem pessoas fazendo isso. Aqui na Itália também tem algumas pessoas fazendo isso, jovens, digamos que as pessoas que estão fora do grupo de risco, né? Então, mas como é que se dá isso? Não pelo contato verbal, se dá através da tecnologia. As pessoas estão se organizando através da tecnologia. A minha irmã, que mora aqui na Itália, falou, se os nossos pais precisarem lá na nossa cidade, tenho essa ex-colega de colégio que está fazendo esse tipo de trabalho. Mas como é que ela ficou sabendo disso? Ela ficou sabendo aqui na Itália que ela lá em Santa Catarina está fazendo isso, entendeu? Então, que esse... Desculpa, pode falar, Daniel. Era essa o aspecto, né, meu? O quanto a gente está tendo a oportunidade agora, neste momento, de demonstrar, inclusive através dessa tecnologia, esses valores que estavam abandonados, entendeu? Que estavam no fundo do baú lá, esquecidos, cheios de poeira, tá ligado? É a hora de refazer, renascer o que a gente tem de melhor dentro de nós. E a empatia, tentar entender o que cada pessoa, esse é um aspecto que eu gosto muito, a empatia, tentar entender a necessidade de cada pessoa, não? Colocar-se no seu lugar, colocar-se, entender o porquê que a pessoa, de repente, naquele momento está irritada, porquê que ela está de mau humor, fazer perguntas certas, conversar, mas eu posso te ajudar, eu estou disponível. E aqui, nesse momento, a gente pode fazer isso somente através das redes sociais, dos meios de telecomunicação, entendeu? É incrível isso, realmente uma situação completamente nova no mundo. Você sabe que a evolução da revolução digital é justamente a inclusão da tecnologia. A evolução disso é a sociedade 5.0, né? Em que o homem está no centro. E aí a gente viu uma coisa que acho que nunca vista, quer dizer, a minha responsabilidade de ficar em casa, de me cuidar, protege muitas vezes não tanto a mim, porque tem pessoas que não estão nesse grupo de risco, mas protege o outro, né? Que é justamente essa conexão que você está falando, quer dizer, a gente fica em casa e fazendo isso com autorresponsabilidade, eu estou gerando um benefício para a comunidade, né? Que a sociedade 5.0 é esse uso da gente poder ter uma qualidade de vida, de bem-estar melhor, e através disso, usando a tecnologia a nosso favor, também podemos focar naquelas habilidades que são essencialmente humanas, né? Que é essa empatia, que é se colocar no lugar do outro, que é a capacidade de tocar o outro através da palavra, numa negociação, né? E é muito interessante, a gente está vendo realmente, como você falou, é uma coisa nunca vista antes, né? E eu acho que agora, nesse momento que a gente está quase encerrando aqui, mas eu queria só deixar essa reflexão, de repente você colocasse uma... não sei se a Rice quer falar mais alguma coisa, Rice, mas a gente deixar... tem várias pessoas aqui na minha live falando assim, mas ainda tem gente na rua, tem gente que vai fazer exercício, mas vamos ser honestos, é a minoria, né? A gente, aqui, pelo menos, são bem poucos que ainda estão fazendo. Não, a gente tem uma mudança que acho que pela primeira vez no mundo, é uma mudança que está acontecendo ao mesmo tempo, com algum retardo, como aí vocês já estão mais à frente, né? Por questões circunstanciais que estão nos fazendo entrar nessa nova onda e aí despertando sentimentos que talvez nós não tivéssemos oportunidade ou tivemos e perdemos de fazê-los por vias normais do nosso dia a dia. Então, assim, é uma circunstância que está nos colocando e bem ou mal aflorando coisas boas, né? Tem um lado positivo, seja pela dor ou pelo medo, mas tem um lado que com certeza vai haver uma mudança grande. Eu queria, não sei se a Rice quer falar uma coisa, mas eu queria muito que o Daniel nos deixasse uma dica final. O que você pode falar para você que está vivenciando aí 5 dias de isolamento, enquanto a gente está no Brasil há uma semana? 5 semanas de isolamento, né? 5 semanas de isolamento. E nos passar uma perspectiva, uma palavra que você quer dividir com a gente. Pessoal, primeira coisa, não se deixem levar do pânico. Tentem filtrar as informações, procurem as informações corretas,
Eu vi aqui já na televisão italiana que o melhor horário para ter informações de fontes seguras é durante a noite, onde tem entrevistas com virólogos, com infectólogos, com economistas que estão prevendo um cenário futuro econômico. Então, vamos tentar fazer o uso correto, entendeu? Das ferramentas que a gente tem. A gente sabe que gira muita piadinha, muita coisa para desdramatizar, né? Mas às vezes pode se tornar uma coisa tirando o verdadeiro valor do que é essa coisa que está acontecendo conosco, entendeu? Diminuindo essa coisa. Então, vamos encarar seriamente e tomar as medidas necessárias, como a própria Jaqueline falou. Se eu não posso ajudar, pelo menos eu não vou atrapalhar, entendeu? Eu fico em casa e eu ficando em casa, eu estou ajudando os outros. E, galera, depois da quinta semana, seria legal a gente conversar de novo para saber qual é a reação de vocês. Vamos fazer isso, Daniel. Tá combinado já. Porque provavelmente eu estarei na 10ª semana, porque aqui eu acabei de assistir antes. Eu queria te perguntar uma coisa. Eu acabei caindo, não sei se vocês viram, mas o meu filho mexeu na internet lá na sala, eu caí aqui, é a vida como ela é, não tem improviso. Quando acontece ao vivo é assim mesmo. Então, eu não sei se tu chegou a falar, mas eu queria perguntar para ti que o governo italiano já chegou a analisar por quanto tempo esse auto-isolamento deve acontecer, em que período se imagina que vai voltar ao normal, pelo menos o comércio, enfim. Eu sei que as escolas demoram mais, mas o comércio. O decreto que foi assinado, isso há 2 semanas atrás, ele prevê até o dia 3 de abril, até sexta-feira que vem, tá? Mas provavelmente aí já na próxima semana, próximo final de semana, já teremos novas notícias, onde o pessoal já está falando de prolongá-lo até o dia 4 de maio, que é uma segunda-feira, dia 4 de maio, se não me engano. Até estava tentando olhar o calendário. E antes que a gente começasse a fazer esse nosso encontro aqui, eu estava assistindo uma entrevista com um virólogo da Universidade de Milão, e ele falou que esse vírus, pela proporção que ele tomou na Itália, a gente vai ter que fazer as contas com eles, pelo menos até com esse vírus até junho, julho. Então, a retomada da economia provavelmente será uma coisa muito lenta. No momento em que os números de novos contágios forem baixos, de qualquer forma, a atividade industrial e a atividade comercial será retomada também em modo gradativo, entendeu? Gradual. Não será assim, tipo, há uma semana que nós não temos nenhum contágio interno, amanhã todo mundo volta a trabalhar. Não, eles vão começar a inserir pouco a pouco diversas atividades e nessa perspectiva eu acredito que eu até julho, agosto vou continuar trabalhando de casa, visto que a nossa empresa não é uma empresa essencial e está muito preparada para trabalhar de casa, né? E provavelmente alguns colegas que são de repente da área comercial que terão que começar a retomar a visita com os clientes e tal, provavelmente esses começarão já a sair na rua, mas realmente hoje são somente previsões, nada de concreto, entendeu? Nada de concreto. Realmente não tem como afirmar nada. A situação é viver o dia a dia. A cada dia se vive e a cada dia tem uma situação nova, um panorama novo. Que loucura isso, né? Daniel, eu queria te perguntar mais uma coisa. Deixa eu só avisar aqui. Eu tenho uma porção de coisa. Não, nós vamos continuar. Eu só quero avisar aqui, pessoal, que a gente vai encerrar essa live aqui no Instagram, vai terminar, e aí a gente continua o bate-papo, porque tem várias perguntas também aqui no Zoom. Tá? Assim que acabar, vai seguindo aqui no Zoom.
Daniel, eu queria te perguntar, aqui no Brasil, o pessoal entrou assim, quando iniciou o auto-isolamento, pelo menos em Florianópolis, porque o nosso governador foi bem vanguardista e já fez um decreto solicitando que todo mundo realmente, né, que fechasse por 7 dias o comércio, que todo mundo realmente se auto-isolasse, né? E o pessoal, ao que me parece, está levando bastante a sério. Houve um movimento muito grande de valorização do pequeno e microempresário, justamente para que a gente venha impulsionar, mesmo que seja pedindo online ou quando o comércio voltar, mesmo que devagar, porque houve essa desaceleração do comércio global, mas para que nós pudéssemos incentivar aqueles que a gente sabe que de fato podem quebrar, né, com essa crise, né? Eu queria saber de Exatamente. você. Eu gostaria... Faça a pergunta, desculpe. Não, mas é isso. O que está acontecendo na Itália? Tem um movimento parecido? O que você notou? Tem um movimento. Como os supermercados podem ficar abertos, naturalmente as pequenas lojas, o mercadinho da esquina, o mercado de produtos típicos, que vocês sabem que a culinária italiana é muito rica, então em Milão nós podemos encontrar, não sei, uma lojinha de produtos típicos alimentares da Puglia, da Basilicata, da região da Sicília. Então, eu vi um dado econômico essa semana do Instituto de Comércio aqui, dos supermercados, que teve um incremento de 40% de vendas nessas pequenas lojas, entendeu? Porque provavelmente essa pequena loja é perto de casa, essa pequena loja implementou uma venda online, então as pessoas têm medo, para eu ir até o supermercado eu tenho que fazer 4 quilômetros, tenho que pegar o carro, eu tenho que ir a pé, eu tenho que pegar um ônibus, porque nem todo mundo tem carro, então eu vou comprar aqui do pequeno aqui, que tem um produto típico. Então teve esse incremento de 40% nas vendas desses pequenas atividades comerciais de produtos alimentares. Nossa, que boa notícia. Boa notícia. Boa notícia. E aí a gente volta ao assunto anterior. É uma retomada dos valores, né? A gente mora numa metrópole onde todo mundo é frenético, todo mundo procura a comida já quase pronta, a comida embalada. Não, agora eu vou comprar lá do produtor fresco, produto típico daquela região. Então é uma volta no passado. Assim, muitos nostálgicos aqui estão felizes com essa coisa. Defensores dos valores típicos italianos, porque a Itália o pessoal é muito mais... Sim. A gente tem uma pergunta aqui. A gente tem uma pergunta. Tô vendo, da Jordânia. Ela gostaria de ouvir algo a respeito sobre a resolução de conflitos na Itália após ser estabilizada a pandemia, se você tem alguma ideia como é que isso vai se dar. Então, como eu tinha falado, agora eu vou correr o risco de entrar numa área que eu não tenho a competência, tá? Mas hoje eu conversei com uma amiga que é advogada e ela trabalha com questões civis e comerciais e ela trouxe um dado da China que ela estava estudando as questões aí, porque ela também trabalha a questão familiar, né? A questão de divórcios. Ela disse que na China agora teve um aumento do número de divórcios, tá? Então, aqui na Itália eles podem tratar já há 3 ou 4 anos, ela estava falando que o divórcio pode ser tratado já com uma negociação assistida, correto? Esse é o termo, correto? Isso. Então, no momento, com certeza, ela disse que tem alguns clientes dela que estão ligando para ela já, olha, eu não vou conseguir cumprir o contrato com esse cliente, eu não vou conseguir pagar esse fornecedor, porque o boleto bancário chegou atrasado, eu não tenho como pagar, e aí como é que calma, a gente vai conversar com o fornecedor, porque na verdade, vai ser uma coisa que vai atingir todo mundo, entendeu? Claro que vai ter gente que vai querer entrar com causa judicial e coisa e tal, mas se o pessoal botar na consciência,
aquela coisa atingiu aquele meu cliente ou atingiu aquele meu fornecedor, atingiu a mim também, entendeu? Então, eu acredito que através da negociação aí, que é o âmbito de vocês aí, seja a melhor forma, porque se o pessoal se conscientizar que é uma coisa que atingiu todo mundo e não simplesmente uma pequena parte da economia, eu acho que as coisas podem ser mais resolvidas de forma mais amenas, né? De forma mais fácil. Mas o cenário previsto aqui, conversando com essa amiga, realmente é esse. Ela já está vendo alguma coisa acontecer e serão novas oportunidades, né? Claro, na crise surgem novas necessidades. Infelizmente, eu repito, infelizmente agora o lado emocional, muita gente está ficando pela estrada, deixando a vida. Muitos profissionais que estão na linha de frente da área da saúde estão sendo chamados a cumprir o seu juramento, né, na escola de medicina, né? E enfim, depois só vivendo para saber. Mas a gente pode ter algumas indicações já, repito, como esse exemplo que eu trouxe do aumento de divórcios que teve na China e que está começando a ter na China, um país que já está mais ou menos saindo dessa crise sanitária, né? Essa crise de saúde. Daniel, eu tenho mais uma curiosidade só. O número de pessoas que vem morrendo, que cresceu muito, e acho que dois dias atrás que a gente conversou, chegou a 700, né? Quase 800 pessoas. Quase 800. Qual que é a faixa etária? Realmente, a faixa etária é a mesma faixa etária que aqui no Brasil vem anunciando, que são idosos acima de 70 anos, ou crianças muito pequenas, enfim. O que, se pudesse passar para a gente essa informação? Sim, hoje nessa entrevista que eu estava assistindo com esse virólogo e também com um médico intensivista, né? Eu trabalho em UTI, mais de 80% mais de 80% dos mortos têm a idade superior a 70 anos, tá? A idade média dos mortos nos homens é 80 anos, 79 anos e meio. A idade média dos mortos do sexo feminino é de 83 anos, sendo que 70% dos mortos são homens. Olha só. Quem atinge mais os homens. E realmente, tudo aquilo que se diz, grande parte das pessoas, grande parte, eu acho que na sua maioria, realmente, eu não sei te dizer um percentual, são pessoas com problemas respiratórios pregressos, pessoas com problemas oncológicos, pessoas com diabetes, pessoas cardiopatas. Um outro dado que eu assisti também, trazido por esse virólogo, a média de idade das pessoas contagiadas na Itália é 63 anos, enquanto que na China era 46 anos. É muito curioso isso, porque a China, tudo bem, de repente é uma população mais jovem, mas por que na Coreia, que é um país longevo, eu acho que é até mais longevo do que a Itália é o terceiro país mais longevo do nosso planeta. A Coreia, se eu não me engano, é o segundo, mais longevo, e não teve tanto número de mortes, entendeu? Que a Coreia... Eu estava assistindo até uma uma live do Fernando Conrado, uma pessoa que mora na Coreia. Eu assisti também. Ele trouxe dados fantásticos. A Coreia é um país altamente tecnológico, galera. Altamente é um país de vanguarda. Então, eles utilizaram a tecnologia em modo correto, entendeu? E a Itália não. A Itália é o país da burocracia, onde a burocracia é a burocracia plena. Então, cada decreto do governo tem que ser aceito, a maioria, isso, aquilo, mas aí tem que conversar com a oposição, porque daí todo mundo faz polêmica. É a natureza do povo latino, entendeu? Então, é uma coisa, eu acho que... E outro aspecto, os sistemas de saúde da Lombardia, que é a região onde Milão é a capital, ele realmente foi a colapso. Ele chegou ao colapso porque justamente
teve esse boom nessa primeira região ali a partir do dia 21 de fevereiro. Essa região foi isolada. Depois de 18 dias nessa pequena região ao sul da Lombardia, não tinham mais casos de contágio, mas teve isolamento total, entendeu? Ninguém saía de casa. Só que nesse meio tempo, o resto do país continuou indo para lá e para cá. Quando o governo decretou o fechamento da Lombardia, naquela mesma noite, os trens que saíam de Milão para ir para o sul da Itália iam lotados. As pessoas começaram a fugir de Milão. A mesma coisa aconteceu em Paris também, quando o governo francês fechou Paris, as pessoas fugiram de Paris. E esse é o maior erro, entendeu? Porque as pessoas, de repente, eram casos assintomáticos ou pequenos sintomas, mais jovens, que carregam o vírus, começaram a levar para Sicília, para Calábria, para regiões menos preparadas do ponto de vista do sistema de saúde, entendeu? Então, lá no sul também estão acontecendo casos, mas realmente, como está acontecendo aqui na Lombardia, realmente não tem igual, não tem igual. Eu estava vendo os números aqui agora, não é o caso de trazer números de contagiados, mortes e tal, mas a Lombardia tem mais da metade dos mortes de toda a Itália, entendeu? Mais da metade. É bastante. E hoje atingiu mais de 6 mil mortos já. É muito. É muito. Um total de 66 mil contagiados daquilo que foi diagnosticado, né? Porque é quase 10%, entendeu? É um número que saiu da curva se comparado com os outros países. A Coreia, com toda a sua contaminação, acho que tiveram nem 200 mortes. Realmente é incrível. Até mesmo os cientistas estão procurando respostas e não conseguem. Eles não conseguem ter respostas a respeito do vírus porque eles estão trabalhando em emergência. Eles não têm tempo, entendeu? A coisa é muito veloz. Eles não têm tempo para pesquisar, isolar o vírus, tentar novos vacinas. As vacinas, vocês sabem, tem gente falando, não, daqui a 2 meses vai ter vacina. Não, cara. Eu ouvi pessoas falando, virólogos, que as vacinas mínimo 12 meses para começar a aparecer no mercado, entendeu? Então, galera, vamos respeitar o toque de recolher, vamos curtir a nossa família, vamos estar bem dentro de casa e vamos acompanhando o andamento. Cada dia a gente vai ter um novo panorama, um novo cenário. E a partir daí a gente pode prever alguma coisa e realmente eu espero que tudo isso passe e traga uma grande lição para todos nós. Uma reflexão realmente interna que possa fazer com que uma grande fatia da população possa melhorar como ser humano. Enfim, eu tenho a tendência a levar sempre a discussão para o lado muito filosófico, mas eu acho que essa é a base para que a gente possa viver sempre em um modo melhor e mais tranquilo. Mas eu também, excelente. Eu gosto de, se queira ou não queira, no final da história, a gente caminha um pouco para o lado mais filosófico, até para poder entender o sentido maior disso, né? Porque há algo maior do que simplesmente a chegada desse vírus. Não podemos pensar que é apenas um acaso. É isso que me faz pensar, né? Então, existe algo maior e com certeza a gente já vai fazer parte dos livros de história e dos livros de filosofia, né? Porque é um divisor de águas essa pandemia no mundo, eu creio. Sim, eu acredito que sim. Até conversando com essa amiga, essa amiga advogada que eu tinha citado anteriormente, ela falou que já tem alguns filósofos já levantando novas teorias aí e tal. Então, tem gente se movendo aí na área A Itália é o berço, né? A Itália é o berço de muitos, inclusive. Meu Deus do céu, isso aqui é uma riqueza, galera. Nossa, é apaixonante, é apaixonante. Imagina. Depois que isso tudo passar, a gente vai tomar um vinho junto em Milão, né? Vamos. Com certeza, com certeza. Como diz um amigo nosso, a
principal coisa agora é ficar vivo para poder contar a história depois. Exato. Exatamente. Como Daniel, acho que a gente só tem que agradecer, né? Eu que agradeço vocês a oportunidade, eu espero ter sido de ajuda, aí, passando um pouco dessa nossa realidade, de como a gente está enfrentando o dia a dia. Tem momentos em que a gente fica um pouco desanimado, mas aí a gente faz aquela pequena reflexão, pô, mas por que eu estou desanimado, por que eu estou triste? Eu estou em casa, eu estou seguro, eu estou com a minha família, eu tenho tudo que eu preciso, eu continuo trabalhando, então tem que pensar também em quem pode estar em situação pior para a gente achar um motivo, né, no dia a dia. Mas foi excelente. Eu acho que a gente conseguiu ter uma noção do que está acontecendo, que era a nossa ideia, né? Assim, vamos pegar um panorama de quem está vivenciando isso na frente. E depois a gente vai adentrar. Teve essa pergunta aqui que a Jordânia, ela até saiu agora, depois a gente passa para ela, justamente sobre a resolução de conflitos. A ideia agora é afunilar, né? E se a gente passar para poder explicar tanto que o nosso próximo convidado, que estava aqui também e acabou saindo, já é um mediador, um dos melhores, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas justamente na ideia, ele mora nos Estados Unidos também, então assim, trazendo o cenário de lá e linkando um pouco a resolução de conflitos. Mas a gente queria muito, foi uma honra ter começado com você. Quando a gente pensou nisso, foi um dos primeiros nomes que a Rissa disse, eu vou mandar mensagem, vamos conversar, e você prontamente nos atendeu. Então, assim, a gente tem muito a agradecer, porque eu acho que foi excelente, e o pessoal vai ter uma noção, e principalmente que foi positivo. Você estava muito preocupado, não vamos trazer noção pessimista, mas teve muita coisa legal que você trouxe, que chega a dar um alíviozinho assim no coração. Deixa eu trazer um dado, que foi um último dado que eu acho que pode contribuir aí para o cenário que vocês trabalham e que todo o grupo que estava presente aí. Com as novas restrições que foram tomadas ontem pelo governo, no domingo, muitas empresas foram chamadas ao fechamento. Metal mecânica, metalúrgica, e o sindicato não está de acordo, entendeu? Porque, naturalmente, vai ter um impacto ali, provavelmente aquelas pessoas terão que ser descontadas das suas férias, de repente tem alguns trabalhadores com contratos temporâneos que não serão confirmados. Então, algumas siglas sindicais, que na Itália o sindicato é muito forte, decretaram uma greve geral para o dia 25. Então, tem algumas siglas sindicais que vão fazer greve geral. Olha só, num momento de crise, tem gente que está vendo somente o seu lado, entendeu? Ainda continua insistindo em ver somente o seu lado. Eu acho que isso aí pode ser uma contribuição aí no cenário onde vocês trabalham. Os sindicatos aqui continuam batendo o pé. Não, nós não podemos fechar a indústria metal mecânica, metalúrgica. Por quê? Porque aí eles têm as motivações deles, mas eles não estão entendendo que é em nome de um bem maior, né, de um bem comum, né, de toda a nação. Enfim. Mas está faltando uma mediação aí. Exato. O governo com os sindicatos. Daniel, então, eu queria agradecer mais uma vez a tua participação e dizer que você não trouxe somente más notícias, como às vezes a gente poderia ver, porque quando a gente ouve falar da Itália, infelizmente, ao contrário do que a gente sempre ouvia falar, que é só alegria, que é só diversão, né? Que é comida boa, bebida boa, enfim. Hoje em dia o mundo chora o que a Itália vem passando, mas eu acho que você trouxe um discurso de esperança e realmente de resgate dos valores, né? Dos reais valores que nós temos que nos aproveitar agora nesse período, nos agarrar neles para que nós possamos sobreviver, né? Todos juntos a essa pandemia, porque nós precisamos estar fortes, né? Eu acho que a crise emocional às vezes pode ser ainda maior do que a crise do próprio vírus. E aí essa preocupação, inclusive da própria saúde, a gente ouve falar isso assim, através de vários médicos, né, especialistas. Então é importante a gente ter uma fala dessa forma com que você trouxe, né? Uma fala que fala o que realmente discursa o que está acontecendo na realidade, mas
otimista, né? Vamos ser otimistas, vamos ver o lado bom, porque sempre tem um lado bom, sempre tem. Então, eu acho que com isso eu quero falar para vocês assim, ó, sabe que a Proteção Civil aqui, a Defesa Civil e os governantes estão esperando essa curva começar a descer, né? Então, a cada dia de isolamento que eu faço, é uma coisa, é incrível isso. Quando chega o boletim das 18 horas aqui, que é todo dia às 18 horas, o chefe da Defesa Civil faz a atualização dos números, eu penso assim, mais um dia de isolamento, vamos ver se os números caíram. Pô, é como, agora nos últimos 2 dias, os números diminuíram, entendeu? E, cara, vem aquela, o meu sacrifício, o sacrifício das pessoas, tá valendo. Tá trazendo um efeito, tá valendo a pena, entendeu? Enquanto que até antes dava um desânimo. Então, mas é isso aí. Meninas, foi um prazer. Gostei muito da experiência. Agradeço o convite. E estamos aí. Vamos enfrentem da melhor forma aí no Brasil. Eu acredito que o Brasil teve a oportunidade de se preparar com antecedência. Tá? E claro que o Brasil é um país muito diferente da Itália pelas suas dimensões continentais. Cada região tem que ser tratada de uma forma diferente, mas eu acredito que as pessoas estão bem conscientes e cada vez mais, através do isolamento, que é a única coisa comprovada até agora que faz com que esse vírus possa diminuir o seu contágio, através do isolamento, eu acho que o Brasil vai conseguir conter de repente, um número desastroso de vítimas, entendeu? Se Deus quiser, porque a gente está torcendo, né? Todos nós. E se quer apresentar nosso convidado da próxima quarta, ele faz o encerramento. Então, tá, pessoal. Na próxima quarta-feira, a gente vai ter convidado para participar de uma live, assim como a do Daniel Serafim, que contou na internet, pelo que eu e a Jaque vimos, mais ou menos em torno de 200 pessoas, né? Então, as pessoas que nós tínhamos convidado praticamente participaram, a grande maioria, algumas aqui no Zoom, em minoria, mas a grande maioria assistindo as lives. Instagram. No Instagram, isso. E a gente convidou o Gary Birnbaum, que é um mediador, ele é advogado, mediador, árbitro da IEF-CIARB. Ele é um norte-americano que vai estar conosco na quarta-feira falando, fazendo todo um mapeamento de como os Estados Unidos vêm enfrentando isso e trazendo para dentro da resolução de conflitos o que a gente pode fazer para auxiliar. E ele vai estar falando em português, porque ele fala português. Então, a gente convidou ele justamente porque, muito embora ele seja norte-americano, ele vai poder também fazer esse bate-papo, né, como o Daniel fez conosco aqui, e trazer a percepção dele, trazer a análise dele, né? Ele é alguém que está morando lá nos Estados Unidos está desesperado também. O Trump começou no início com uma certa resistência, né? E aí não houve mais o que fazer, né? E ele teve que realmente se entregar e notou-se que não é uma pequena gripe, né? Então, eu sei que uma das medidas que ele adotou é que ele iria distribuir a todos os cidadãos um cheque, ele enviaria um cheque de $1.000 para todos os cidadãos norte-americanos, e já está se falando em 3.000. Ele não vai mais ainda hoje, pelo que eu li, não será mais apenas 1.000, vai ser 3.000. Então, muita coisa, na verdade, de um dia para o outro, né, Daniel? Todos os países vão se adaptando e a geopolítica vai mudando de uma forma tal que muita coisa vai mudando de um dia para o outro. Então, até quarta-feira, vamos ver o que vai estar acontecendo lá nos Estados Unidos. E a gente espera todos vocês. E a gente agradece mais uma vez o Daniel. Gratidão, Daniel, por você estar nesse... Obrigado a você. E você está aqui conosco, né? Tentando exercer a empatia de se colocar no nosso lugar e tentar fazer com que a gente possa enxergar um pouquinho do que é daqui mais 4 semanas. Exato. Exatamente. Já está marcada a nossa live quando completar 5 semanas de Brasil, tá? Já deixa aqui marcado, a gente volta a falar. Eu espero que daqui a 5 semanas a Itália possa estar em uma outra situação e o Brasil não passe por aquilo que a Itália passou.
Ai, tomara. Queremos todos a mesma coisa. Gente, obrigado por Muito ter obrigado. assistido aqui também. De um pubzinho, daquele pub que tu falou do lado. Espero que tu já possa fazer essa live. Ah, meu Deus do céu, mostrar para vocês de lá aí, tomando uma cerveja. Já pensou? Tô com saudade deles. Até amanhã eu vou escrever de novo para eles. E eu vou escrever privadamente para cada um deles. E aí, como é que vocês estão e tal. Porque a gente tem um grupo, legal. né? Mas escreve no grupo e aí as coisas se perdem. Então, eu acho muito legal a gente ir direto na pessoa e conversar com a pessoa, porque daí conversando com a pessoa, tu tá entrando no mundo dela, entendeu? Tu tá justamente aplicando a empatia e aí tu consegue tirar da pessoa, de repente, dar um alívio para ela, dar uma sensação de alívio e passar uma energia boa. Assim. Ai, gente, excelente. Obrigado, Jaqueline. Obrigado, Riciane. Foi um prazer falar com vocês e falar com os convidados. E nós estamos aqui em Milão, né, galera? Milão, quando vierem para Milão, depois que tudo isso passar, se Deus quiser, a turismo, não por outros motivos graves, a gente vai se encontrar para beber um bom vinho aí e falar um pouco da história da Itália e de tudo isso, dessas coisas maravilhosas que nós temos aqui nesse país fantástico, tão pequeno e tão rico ao mesmo tempo. Então tá joia, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, gente. Vou encerrar a reunião aqui. Isso. Boa noite, Daniel. Ok. Colegas. Obrigada. Obrigado a Bye. todos.